Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Ativemos nossos momentos, colocamos diante do Senhor e vamos agradecer a Deus por esse momento e pedir a direção do culto desta noite. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por ser grande, forte, poderoso e nos guiar, grandioso Deus, debaixo de tuas mãos poderosas, nos dando, grandioso Deus, um culto que possamos, Pai amado, nos render a Ti e o Senhor, grandioso Deus, nos responder segundo a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, Pai amado, nos sustentando, grandioso Deus, nos nossos projetos, nos planos, grandioso Deus, que a Tua igreja tem e colocamos diante do Senhor, para que tudo seja feito segundo a Tua vontade, Pai. Muito obrigado pelos cultos, grandioso Deus, nos lares, os estudos, ó Deus, que tem sido feito, que possamos, grandioso Deus, ali conquistar corações e as pessoas, grandioso Deus, sentir o desejo de estar sempre, grandioso Deus, procurando a Ti como é devido. Abençoe, Pai amado, as programações que nós temos à frente a acontecer, esteja nos direcionando como aniversário da igreja, esteja nos, grandioso Deus, dando direção, Pai amado, para que tudo aquilo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a vida do pastor Eliezer, como presidente, grandioso Deus, deste recinto, neste momento aqui, grandioso Deus, como cabeça. Cabeça é Cristo, mas grandioso Deus, como líder da casa do Senhor, e dar direcionamento ao Teu servo, sabedoria, para que possamos ficar, grandioso Deus, caminhando segundo o Teu querer. Abençoando, grandioso Deus, o Ministério Celebrai, cada, grandioso Deus, departamento, seja nos abençoando, nos dando direção, grandioso Deus, vinda de Ti. É o que te pedimos e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor e dizer: o meu alvo é Cristo. Meus olhos veem o futuro.
oração. Temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Anselmo Armani, Carla Vieira, Jorge Wilson, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, filho do irmão Luiz, Natália, neta do irmão Luiz, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaisa, André, nossos grupos de estudo, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Vamos estar orando nesse momento. Pai amado, te agradecemos mais uma vez estar aqui nessa casa de oração, para juntos, Senhor, prestar um culto a Ti. Pai, que tudo que façamos aqui possa ser dirigido pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos fazer para o Teu agrado, Senhor, para o louvor da Sua glória, Pai. Pai, dá-nos, Senhor, também a alegria de vermos, Senhor, as pessoas que estão sendo alvo, Senhor, das nossas orações, nesse grupo aqui, Senhor, que nós sempre colocamos diante do Senhor, elas serem atendidas pelo Senhor, para vermos, Senhor, o Teu poder agir em cada vida, respondendo, Pai, a cada necessidade, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Pai, abençoe cada irmão que está aqui nessa noite, toma cada um dos Teus servos em Tuas mãos, esteja, Senhor, com aquele que está ouvindo o nosso culto, o que há de acessar esse culto, fala também aos seus corações e atende, Senhor, o desejo dos seus corações. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus. Uma nova história.
acho que eu esqueci de passar o texto para nossa irmã Edi, né? Mas eu vou estar passando agora, ela vai estar colocando para os irmãos estarem acompanhando o texto. O tema da nossa mensagem é: não importa o sofrimento, Deus está ouvindo o seu choro. Esse é o tema da mensagem dessa noite. E nós vamos estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 21, versículos de 9 a 21, na nova tradução linguagem de hoje. Gênesis 21, de 9 a 21. Nova tradução linguagem de hoje. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era o seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. E o filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida em um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino, pegue-o pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo texto lido. Ajuda-nos a aplicá-lo em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque. Aqui em outras traduções, quando a gente lê desde o versículo 1, a gente pega o contexto desse brincar, né, da forma que Ismael estava brincando com Isaque. Ele estava numa festa, ali estava se comemorando 3 anos de Isaque. Ismael, nessa oportunidade, ele tinha 17 anos, ele era um jovenzinho de 17 anos, e a festa era do desmame de Isaque. Ele parou de desmamar e estudando sobre essa situação, ou esse motivo de festa, né, nós vemos que foi com 3 anos de idade que se fazia essa festividade naquela região. Para a gente é incomum, né? Não é muito comum a gente ver esse tipo de festa, né? De festividade, porque era um costume daqueles povos que moravam ali naquela região. E aí o que acontece? Ismael, ele estava brincando, mas em algumas traduções diz que ele estava debochando de Isaque. E Sara, mãe de Isaque, não gostou daquilo.
E também veio no seu coração que se Ismael estivesse ali, aquele grupo de pessoas, Ismael teria que também ter alguns privilégios, e Sara não permitiu que isso acontecesse. Bom, se a gente olhar a atitude de Sara, não foi uma atitude muito aprovada, né, por nós, porque ela tomou essa atitude. Se a gente voltar mais atrás, quando Abraão estava com 75 anos e Sara com 65, eles saem da terra da onde eles pertenciam e vão para Canaã. Com 85 anos e Sara com 75, Sara quer dar uma mãozinha para a promessa de Deus. E aí ela sugere que Agar tenha um filho, e esse filho seria dela. Então, se a gente olhar, for mais atrás, né, a gente vê que Sara, naquele momento de raiva, naquele momento de rejeição, né, e a primeira coisa que a gente vai ver aqui, que é a atitude de Sara com relação a Agar, naquele momento de rejeição, ela manda aquela escrava ir embora junto com um filho de 17 anos de idade. E a primeira coisa é, olha, não importa o sofrimento, mesmo que esse sofrimento seja uma rejeição, Deus ouviu o choro de Agar, ouviu o choro de Ismael, e Deus ouve o choro daquele que se sente rejeitado. Num dado momento, essa escrava, Agar, ela foi uma pessoa valorizada, tá? Ela tinha um valor no meio daquela sociedade, no meio daquele grupo de pessoas que existiam ali, que era muito grande. Naquele momento que Sara pede a Agar para ela ser a mãe de aluguel, vamos dizer, a barriga de aluguel, né, dela para ter o filho Ismael, Agar já sai da condição de escrava e se torna mãe do filho de Abraão. Para aquele grupo de pessoas ali, ela era uma pessoa muito respeitada. Ismael também. Vê, quando Isaac nasce, né, quando Ismael tinha 14 anos de idade, e vê o nascimento daquela criança, até ele nutria dentro de si já uma esperança de ser alguém muito importante, porque ele seria o filho daquele homem que tinha tudo, ele herdaria tudo de Abraão e seria o chefe daquele clã, daquele grupo de pessoas ali. Ele herdaria tudo, tanto os bens como também a riqueza espiritual, que era a bênção de Abraão sobre a vida do seu filho primogênito. Ele perde tudo isso. E Agar, ela também sente isso no seu coração. Bom, se um dia tinha a esperança de ser a mãe do chefe desse clã, eu já não serei mais, porque meu filho agora ficou em segundo plano. E ainda quando chega esse momento, o que diz? Quando Sara viu isso, disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela. Ela já não era nem mais Agar, era essa escrava e o filho dela. Não era mais o filho de Abraão, não. E nem era por consideração o seu próprio filho. E muitas pessoas estão vivendo nessa situação hoje, tá? Eram valorizadas, eram pessoas respeitadas, eram pessoas amadas, e agora se vê rejeitado por um namoro, né? O namorado já não quer mais, e aí terminou o namoro. O marido ou a esposa que abandonou o seu
esposo ou a sua esposa, e aí um se sente rejeitado, está vivendo uma rejeição hoje. Filhos que se sentem rejeitados pelos seus pais. Olha, a rejeição é um sentimento muito difícil de se carregar dentro de si. E essa mãe e esse filho estavam vivendo esse sofrimento. Mas agora eu gostaria de falar para você que está nos assistindo pela internet. Se você está se sentindo rejeitado agora, se você está se sentindo sem valor nenhum, se você virou essa pessoa ou aquela pessoa, que às vezes não é nem mencionada, mas pelo nome, Deus está ouvindo o seu choro. Deus vai cuidar desse seu sofrimento, creia nisso, porque naquele momento, aquela mãe e aquele filho estavam passando por isso, mas Deus estava atento àquela rejeição, creia nisso, Deus está atento ao seu sofrimento, e se você está sendo rejeitado, olha, por Deus você é amado. Em segundo lugar, o sofrimento de ver uma oportunidade sendo tirada, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. E quantas vezes a gente vê uma oportunidade sendo tirada de nós, né? Isso também nos causa uma decepção muito grande. Por exemplo, pessoas que trabalham numa empresa durante tanto tempo, se esforçando, dando-se a responsabilidade daquele trabalho, produzindo, de repente vem alguém com menos capacidade do que essa pessoa e toma o lugar da sua promoção. E aí você vê que a sua oportunidade foi tirada. A oportunidade daquele jovem foi tirada no momento em que nasce Isaque. E logo depois também, quando ele é retirado daquele lugar no qual ele já estava acostumado a viver. E olha, o ambiente do clã de Abraão era totalmente diferente do ambiente fora dele. Não é verdade? Abraão, ele tinha o temor do Senhor e ele era o líder espiritual daquele clã. Então ele estava sempre ensinando os seus escravos, os seus parentes, aquelas pessoas que faziam parte daquele grupo de pessoas, a serem tementes a Deus. E também os costumes daquela região eram costumes que se chocavam muito com aquele costume que era adotado com aquele grupo de pessoas que estava junto com Abraão. Então ele vê que sai daquele lugar onde ele está acostumado, onde ele está seguro. Que imagina uma criança sair para uma região desértica. A gente vai estar falando sobre isso, como é que era o deserto no qual eles foram mandados. Não era uma região tranquila de se achar com facilidade as coisas, não. Muito pelo contrário, eles tiveram que lutar contra intempéries, eles tiveram que buscar o seu sustento naquele lugar tão difícil. Mas aí ele perde a sua oportunidade. Olha, tem muitas pessoas que quando perdem uma oportunidade na vida, elas não sabem lidar com isso. E elas começam a sofrer e se sentem até um pouco inúteis com relação a essa questão. E tem pessoas que sofrem muito por isso, porque queriam tanto uma oportunidade, mas vê sempre quando chega perto daquele objetivo na vida, perder essa oportunidade. E ali saíram duas pessoas que perderam a oportunidade que tinham ali naquele clã. Agar, de futuramente ser ali a mãe do líder daquele clã, e o Ismael, que saiu dali sem primogenitura, sem tudo aquilo que ele já possuía ali naquele
grupo de pessoas. Olha, mesmo que nós vejamos as oportunidades passando e a gente não conseguindo abraçar as oportunidades dessa vida, Deus é um Deus que sempre nos dá novas oportunidades. Amém? Olha, eles saíram dali para um deserto. E depois, o mesmo Ismael, ele teve 12 filhos. Ele foi líder de 12 príncipes. Esses filhos se tornaram príncipes ali naquela região. Ismael, ele conseguiu sobreviver e se tornar muito forte naquela região. Então, mesmo a oportunidade sendo tirada dele naquele lugar, Deus abriu uma nova oportunidade. Aonde? No deserto. No deserto. Uma nova oportunidade. E é assim que Deus faz. Deus abre uma oportunidade até no meio do deserto. Em terceiro lugar, o sofrimento de se ver sem nada. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada. Imagina isso. Abraão, ele levantando de madrugada, ele pegando comida e um odre cheio de água, pôr o menino nos ombros da mulher e o mandar embora. Era o filho dele. Mas Deus virou para ele e falou assim: ó, faz isso, porque Sara está mandando, mas ele não pode ficar aí mesmo não. Depois, futuramente, a gente vê, né, o porquê que eles não podiam estar juntos, porque a promessa era para Isaac, não era para Ismael mesmo. Mas mesmo tendo um erro humano nessa história, Ismael não pagou por esse erro não, porque nesse momento parece que ele está pagando por esse erro, né? Não, depois no final a gente vê que Deus cuidou do menino em tudo aquilo que ele fazia. No final do texto diz isso. O cuidado de Deus estava sobre essa criança, esse rapaz de 17 anos de idade. Mas agora ele sai sem nada. E olha, conheci pessoas que tiveram essa dificuldade na vida. Tinham muito e de repente se viram sem nada. Olha, quando a gente já está acostumado com pouco, quando a gente perde pouco, a gente não sente muito, né? Perder um pouco, não sente muito. Mas agora, quando alguém tem muito e de repente se vê sem nada, muitas pessoas não aguentam isso e acabam querendo dar fim à própria vida. E quem sabe nós não estamos falando para alguém que está nessa situação, fez um negócio que foi um negócio frustrado e agora está se vendo sem nada, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu o carro, perde até a família, porque às vezes o casamento ele não é forte o suficiente para aguentar uma situação financeira difícil que o casal passe ou a família passa. E a pessoa está se vendo sem nada. Se você perdeu tudo, se agora você está olhando para o lado, gente, agora eu não tenho nada. Deus está vendo o seu sofrimento. E do nada, quando aquela mulher estava ali, deixando seu filho a uma distância de uma flecha, de um tiro de uma flecha, que eram 100 metros, algumas traduções dizem que é um tiro de uma flecha, que era 100 metros, aqui na nova tradução, linguagem de hoje, dá a distância correta, 100 metros, aquela mulher, ela olhava para o lado e não via nada, não via nada, mas é interessante, que quando ela olhava e não via nada, tinha algo perto dela ali. Deus, diz o texto que Deus fez o quê? Deus abriu os seus olhos. Então o poço estava ali, a água de beber
estava ali. O mais importante, que era matar a sede, porque era uma região desértica, estava ali. E Deus abriu os olhos daquela mulher, para aquela mulher ir cuidar do seu filho. Olha, por mais que você não esteja enxergando nenhuma condição, Deus não tem, eu não vislumbro nada. Deus vai abrir os seus olhos e vai te dar uma direção. Creia nisso. Não pense que acabou tudo e que não existe mais nada. Não, Deus vai abrir os seus olhos e vai mostrar uma nova direção na sua vida. Deus está ouvindo o seu choro. Em penúltimo lugar, o sofrimento de não saber para onde ir. Agar foi embora andando sem direção no deserto de Berseba. Sem direção num deserto. Olha, num lugar onde você não conhece, por exemplo, numa selva, muitos militares, quando eles caem numa selva, uma das coisas que eles precisam para se guiar é uma bússola, não é verdade? Porque senão, se ele não tiver uma bússola, ao invés dele ir em direção a sair da selva, muitas vezes ele sai do caminho aonde ele está, começa a andar achando que está indo numa direção correta, e de repente ele volta para o mesmo lugar. É o chamado andar em círculos. Aquela mulher sem direção, ela iria andar em círculos, ela podia sair daquele lugar ali, andar, e à noite ela tentar se guiar pelas estrelas, de repente ela voltar para o mesmo lugar, ela não tinha direção, ela estava perdida, ela não sabia nem para onde ir. E se você olhar o mapa do deserto, desse deserto de Berseba, se você estudar um pouco mais como ele era um lugar de areias muito quentes, um lugar de pedras rochosas, onde você poderia tropeçar e cair, se machucar numa pedra pontiaguda e se machucar ali naquele lugar, e machucado naquele lugar, aí que a coisa ficava mais complicada ainda. E num dado momento, aquilo que era rocha se tornava rocha viva mesmo, só rocha, e você andava naquele lugar com os pés queimando, você queimava os seus pés e viravam bolhas de água, e você se machucava ali naquele lugar. Pois foi assim que essa mulher saiu. Ela saiu sem saber para onde ir. Ela saiu perdida. E quantas pessoas estão sofrendo e estão perdidas, sem saber a direção para onde vão. Mas Deus, Ele escuta o seu choro. Deus, Ele vai pegar na tua mão, Ele vai te orientar. E aquela mulher que não tinha direção, daquele deserto, ela fez o lugar de habitação dela e do seu filho, e naquele lugar ela prosperou. Deus abriu um caminho no deserto, como nós falamos. Não havia direção, mas Deus deu uma direção a ela. Na verdade, a direção que Deus dá é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer uma direção para a sua vida, o caminho é Cristo, o viver é Cristo, a esperança é Cristo, a luz é Cristo, e Ele vai te dar o caminho nessa vida. Você não vai andar perdido nesse mundo em nenhum momento, porque Ele será a sua bússola, Ele te guiará. E naquele momento, o que acontece ali? Um anjo fala com aquela mulher, melhor dizendo, o anjo. Vocês sabem o significado disso, né? Quando se fala o anjo na Bíblia, os irmãos sabem, né? Daqui da igreja, o anjo era o próprio Deus numa teofania falando com aquela mulher. E olha só, ele não falou assim, escrava. Ele falou assim, ô escrava,
ou essa mulher. Ele chegou para ela e falou assim: Agar. Chamou pelo nome. Olha a diferença, né? Essa mulher rejeitada, mas foi para o deserto. No deserto, Deus estava cuidando pessoalmente daquela mulher. Maravilhoso, irmão, esse texto. Vê que Deus, Ele não pede para ninguém cuidar, não. Ele vem cuidar de nós pessoalmente. É assim que Deus vai fazer conosco. Ele próprio vai nos dirigir, não vai mandar um anjo, não vai mandar uma outra coisa, não. Ele mesmo que vai estar presente conosco. O próprio Jesus Cristo vai estar conosco. E em último lugar, sofrimento de ver o seu filho sofrer. Irmãos, aquela mulher, ela não estava nem se importando muito com ela, pelo texto que a gente vê. Ela não queria ver o seu filho morrer, não é? Ela não queria ver o seu filho morrer. Olha quantos pais estão nesse momento, seu coração apertado e pensando: meu Deus, se meu filho não sair desse caminho, Senhor, o meu filho vai morrer. O filho vivendo no mundo das drogas, vivendo, indo para os bares da vida, para as festas, onde tem tanta violência, e os pais ali esperando a noite toda. Meu pai, ele falava uma frase que eu nunca me esqueci. Ele sempre falava: sabe qual o pior momento em que o pai, ele sofre quando o seu filho está na rua? O pior momento é quando ele não ouve o virar da maçaneta. Porque até o virar da maçaneta, quando é virada a maçaneta, o filho chegou, mas quando não vira-se a maçaneta, o filho ainda não chegou, ele vai sofrendo aquela noite toda. Então o pior momento é a noite toda para aquele pai. Mas ao virar da maçaneta, o filho entrou. Mas e quando o pai não ouve o virar da maçaneta e ele perde a noite toda de sono, e a maçaneta não gira, e o seu filho não chegou em casa? E aí vem aquele aperto no coração: será que o meu filho está vivo? Será que o meu filho está bem? E muitos recebem a informação de que seu filho foi morto num baile que ele foi frequentar. Recebeu um tiro, ele nem brigou, mas ele estava perto, ele estava no lugar, e ali ele foi alvejado com uma bala perdida. Seu filho está no mundo das drogas, e agora já está com más companhias, e já está até traficando, já está andando com bandidos. Não quero ver o meu filho morrer, Senhor, não quero ver. Mas olha, Deus ouve tudo. Se chegou um momento em que não se pode mais orar, porque você já não tem mais palavras para falar, chore também. Pense. Coloque a tua esperança em Deus, porque olha, Ele ouve tudo, Ele ouve o choro, Ele ouve o silêncio, Ele ouve tudo. Naquele momento, aquela criança chorou, e ele fala para sua mãe: olha, eu ouvi o choro do menino, agora vai lá e manda o menino levantar, pega na mão do menino, tira o menino daí, não abandona o seu filho, não. Mãe, pai, não percam a esperança, não abandone os seus filhos. Pegue ele pela mão, levante ele, procure ele. Se a tua esperança já acabou com relação à mudança dele, olha, se derrame aos pés de Jesus, peça a Deus. Deus está ouvindo o teu sofrimento e vai ouvir o seu choro. Creia nisso. Versículo 17. Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo chamou Agar e disse: por que você está preocupada, Agar?
Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Chore aos pés do Senhor, porque Ele vai ouvir o teu choro, vai ouvir o teu sofrimento. Não está alheio àquilo que você está sentindo, não. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos, e assim nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Quero convidar a você que está nos assistindo, aos irmãos aqui da igreja também, claro, né? Que domingo que vem nós estaremos comemorando mais um aniversário de ministério aqui na igreja. Convidar você que nos assiste, se você está sempre participando do culto da internet conosco, vem aqui, faz uma visita a gente, participa aqui no domingo à noite. O nosso culto vai começar às 7h30 da noite, nós teremos uma programação diferente, né? E vamos ter um pastor também, trazendo a palavra de Deus, um pastor amigo nosso, que você venha participar desse culto, domingo que vem, às 7h30 da noite. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Fica de pé, irmãos, e louvar, continuar louvando ao Senhor. Leva-me além. Deus, Ele faz você olhar além daquilo que seus olhos podem ver ou sua mente imaginar. Deus leva a lugares mais profundos. Ao nível mais
grande é o Senhor sobre nossas vidas.
porque nós temos um Deus que está conosco a toda hora, Amém, Deus. na hora da alegria, na hora do sofrimento, na hora da tristeza. Muito obrigado, Pai, porque se faltar o pai e a mãe, o Senhor nunca estará nos abandonando. Cremos na Tua palavra e recebemos ela, Senhor, como certeza em nossos corações. Amém. Pai, que essa certeza possa estar entrando no coração daquele que está sofrendo nesse momento. Amém. E Tu, Senhor, possa estar repreendendo o sofrimento no nome de Jesus. Amém. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia e por esse culto, pelo privilégio de estar agora Te adorando, Te bendizendo. Amém. No nome de Jesus. Amém. Aleluia.